Olá, alunos, tudo bem? Então, nosso assunto de hoje é perspectiva. A palavra perspectiva, ela tem origem do latim e significa ver através de. Através da representação, então, bidimensional, altura e largura, ou algo tridimensional, que é altura, largura e profundidade. Então, ajuda o observador a enxergar aquela imagem no papel como se fosse um objeto ou paisagem mais próximo do real, estando longe, perto, com planos, o que está em primeiro, o que está depois, né? O que está atrás, o que está atrás de trás, né? Então é mais ou menos assim. Ou seja, ela permite enxergar então a altura, profundidade, largura de todos os elementos, né? Então era uma técnica muito utilizada nas pinturas, né, produzidas durante o Renascimento. Seu objetivo era proporcionar então ao observador uma impressão tridimensional da cena, né? Que você visse o longe, o perto, né? O que está na frente, o que está atrás, o que está mais distante, etc, né? Então, isso é feito através do ponto de fuga, que nós dizemos PF, né? Não é prato feito, é ponto de fuga, onde é o ponto onde todas as linhas se encontram, como no exemplo ali. Então, tá marcado lá o PF bem no meio, onde mostra uma rua, né? E aí mostra as árvores que estão mais longe, as que estão mais perto, os prédios mais distantes, né? Mostrando a rua bastante longe nesse exemplo, né? E a linha do horizonte é a linha dos olhos, né? Onde é direcionado o seu olhar, então. Então, você, quando bate o olho, você já vai direto naquela linha, né? Então, é a partir do ponto de fuga que o desenhista consegue, então, dar profundidade ao desenho e deixá-lo mais realista. Essa questão de você fazer a imagem com profundidade, muitas vezes você faz isso, mas você não percebe que todos os pontos se encontram, né? Você acaba não percebendo isso, porque se ele não tiver perspectiva, ele acaba não ficando muito bacana, né? Então, e ali tem um outro exemplo, né, do sofá, mostrando então o ponto de fuga, né, o ponto onde todas as linhas da imagem vão se encontrar. E agora, a atividade então é seguir as orientações do vídeo, né, para criar um desenho em perspectiva passo a passo. E aí também, vocês vão assistir esse vídeo que eu vou continuar agora. Vou fazer um desenho bem simples com árvores para vocês verem, entenderem a perspectiva, né? Criarem passo a passo. E aí vocês podem tentar fazer a perspectiva que mostra na página 8 e 9, né? Lá é parecido com essa imagem que eu coloquei ali, a primeira imagem, tá? Tentar, mas o que é para fazer de tarefa, no caso, é o que eu vou fazer agora passo a passo. O outro você vai tentar fazer, tá bom? Então é isso, vamos lá então? Olá, alunos, tudo bem? Então, nosso assunto de hoje é perspectiva. A palavra perspectiva, ela tem origem do latim e significa ver através de. Através da representação, então, bidimensional, altura e largura, ou algo tridimensional, que é altura, largura e profundidade. Então, ajuda o observador a enxergar aquela imagem no papel como se fosse um objeto ou paisagem mais próximo do real, estando longe, perto, com planos, o que está em primeiro, o que está depois, né? O que está atrás de trás, né? Então é mais ou menos assim. Ou seja, ela permite enxergar então a altura, profundidade e largura de todos os elementos, né? Então era uma técnica muito utilizada nas pinturas, né, produzidas durante o Renascimento. Seu objetivo era proporcionar então ao observador uma impressão tridimensional da cena, né? Que você visse o longe, o perto, né? O que está na frente, o que está atrás, o que está mais distante, etc, né? Então, isso é feito através do ponto de fuga, que nós dizemos PF, né? Não é prato feito, é ponto de fuga, onde é o ponto onde todas as linhas se encontram, como no exemplo ali. Então, tá marcado lá o PF bem no meio, onde mostra uma rua, né? E aí mostra as árvores que estão mais longe, as que estão mais perto, os prédios mais distantes,
né? Mostrando a rua bastante longe nesse exemplo, né? E a linha do horizonte é a linha dos olhos, né? Onde é direcionado o seu olhar, então. Então, você, quando bate o olho, você já vai direto naquela linha, né? Então, é a partir do ponto de fuga que o desenhista consegue, então, dar profundidade ao desenho e deixá-lo mais realista. Essa questão de você fazer a imagem com profundidade, muitas vezes você faz isso, mas você não percebe que todos os pontos se encontram, né? Você acaba não percebendo isso, porque se ele não tiver perspectiva, ele acaba não ficando muito bacana, né? Então, e ali tem um outro exemplo, né, do sofá, mostrando então o ponto de fuga, né? O ponto onde todas as linhas da imagem vão se encontrar. E agora, a atividade então é seguir as orientações do vídeo, né, para criar um desenho em perspectiva passo a passo. E aí também, vocês vão assistir esse vídeo que eu vou continuar agora. Vou fazer um desenho bem simples com árvores para vocês verem, entenderem a perspectiva, né, criarem passo a passo. E aí vocês podem tentar fazer a perspectiva que mostra na página 8 e 9, né? Lá é parecido com essa imagem que eu coloquei ali, a primeira imagem, tá? Tentar, mas o que é para fazer de tarefa, no caso, é o que eu vou fazer agora passo a passo. O outro você vai tentar fazer, tá bom? Então é isso, vamos lá então? Então, você pode estar fazendo no caderno mesmo. Então, você vai numa folha branca fazer um X na folha, tá? Traçando um X. Feito isso, você vai marcar, então, um pontinho bem no meio do X, que é o ponto de fuga. Nessa linha do ponto de fuga, você vai tracejar uma linha reta, fazendo tracejado, bem onde você encontrou o ponto de fuga. Na parte do X de baixo, você vai traçar uma linha paralela à outra linha do X. Na direção do ponto de fuga, você vai traçar uma linha, né, reta, como eu fiz agora. De cada lado do X, você vai fazer um tronco de uma árvore, naquele espaço onde você fez linhas paralelas. Reto, né? A linha é inclinada, mas o tronco deve estar reto, senão a árvore fica torta. Desenha mais um tronco de cada lado. Mais um e mais um. Observe que eu fiz 4 troncos de árvores. Agora, da linha tracejada para cima, eu vou fazer os galhos das árvores, de cada uma delas. Observe que o limite do fim dos galhos é o X. Então, você não ultrapassa aquela marca do X, faz até ali. Olha como ficou a minha. Fiz a segunda também. Fiz a terceira. E agora fiz a última. Observe que você já tem a ideia de perspectiva, né? De longe e perto. Bem lá pertinho do ponto de fuga, eu vou desenhar mais uma árvore pequenininha lá. Então, ficou assim. Observe que você tem o primeiro plano. Ó, o primeiro plano está lá distante. O último plano, desculpa, né? A primeira arvorezinha que eu fiz é o último plano. Daí a segunda, ó, observe que vai ficando mais distante. A terceira, a quarta, eu fiz 5 arvorezinhas. Então, a quinta arvorezinha é o primeiro plano, mais perto do observador. A quarta arvorezinha é o segundo plano. A terceira é o terceiro plano. A quarta, e assim vai. Quanto mais distante, mais longe está do observador. Tá? Então, façam aí, daí só colorir.